Tua palavra é luz no meu caminho. Amados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, quinta semana do tempo bom. Te convido mais uma vez a começar o seu dia ressignificando a sua vida, percebendo os detalhes, as maravilhas que Deus nos presenteia a cada dia. Alimente e comece o seu dia reavivando esse sentimento de gratidão, de agradecimento e reconhecimento. Deus nos ama. Deus está nos dando um presente, que é esse momento presente. E muita gente vive no passado ou no futuro, esquecendo de valorizar o aqui e o agora. Valorize o agora. Esteja aqui no presente. Sempre que sua mente te levar para o passado ou para o futuro, resista, volte, permaneça aqui. E eu sempre digo e repito, a maneira de permanecermos presente nesse lugar que nossos pés pisam, só existe um, que é por meio da nossa respiração consciente. Quando nós respiramos consciente, nossa atenção se volta para o agora, para o nosso diafragma, esse lugar central do nosso corpo, o centro do nosso corpo, o nosso umbigo, ali onde se encontra o nosso diafragma. Por isso, valorize, respire sempre consciente, se dê conta que você respira e acolha esta respiração como um gesto divino de Deus em ti. Por isso, respire e viva Deus em ti. Meditemos o texto de hoje que nos é dado, Marcos 7, versículos de 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição que receberam dos antigos. Ao voltarem da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo te honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada
de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, duas coisas esse texto grita para nós. A primeira coisa é justamente o zelo em que Jesus tem para com a pessoa. A pessoa para Jesus é muito cara. Jesus não troca a pessoa, a sua dignidade, por nada exterior, por nada externo, por nenhuma tradição que venha anular esta pessoa. A pessoa é sagrada para Jesus, na sua totalidade, sim. Muitas vezes, Jesus é capaz de dizer não à lei, como hoje nós iremos ver neste texto, para salvar e fazer com que a pessoa em si se sobressaia. A segunda coisa é a visão em que os fariseus e mestres da lei, uma visão míope que eles têm da lei e ao mesmo tempo da pessoa. A lei para os fariseus é tudo. Podemos até anular as pessoas, até o pai e a mãe, não importa. Importa que eu siga esta tradição. Mas que tradição é esta? É a tradição que me beneficie. Se esta lei, se essa tradição me beneficiar, pronto, esta é a boa. Essa é a minha lei, é a minha tradição. Nós temos hoje no Brasil uma legião de pessoas que se dizem católica, apostólica e romana. Mas as suas opções é que não estou julgando coisa nenhuma, apenas apresentando aquilo que se mostra, algumas reações de pessoas que estão muito mais ligadas à forma como a toalha está no altar, que estão muito mais ligadas à veste que o padre está vestindo, do que verdadeiramente o respeito e o zelo àquilo que quer Deus de nós. A fé está muito além de uma veste que usamos, está muito além de uma fórmula que usamos para celebrar. É muito mais o respeito à lei divina. Os fariseus estão presos a uma fórmula. Se não for desse jeito, se não lavar as mãos antes de comer, estão fazendo algo errado e, portanto, estão condenados. Interessante como Jesus vai dizer no final do texto que estes fariseus que assim se comportam diante da lei, ou seja, exaltando uma lei que me beneficie e negligenciando e anulando a pessoa, Jesus vai dizer a este tipo de gente: vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Vós esvaziais a palavra de Deus. Tem muita gente hoje buscando missa em latim, porque para eles Deus falava em latim. Então, rezar em latim é muito mais bonito do que rezar a língua vernácula. Cuidado. Deus se mostra na fragilidade da pessoa. Está aí. Deus grita junto a essas pessoas que estão à margem, jogadas, esquecidas, escondidas. E que nós, muitas vezes, somos protagonistas em fazer isto. Rezemos ao nosso bom Deus nesse dia, que Ele nos dê a graça de não sermos escravos de uma lei fechada,
de não sermos escravos de uma lei que nos faz hipócritas, como hoje mostra Jesus. Mas sejamos homens e mulheres atentos e abertos à realidade que está diante dos nossos olhos, valorizando a dignidade da pessoa, muito mais do que as regrinhas que nós criamos ao longo de nossa vida, muitas vezes para nos beneficiar. Que o Senhor nos abençoe, nos enriqueça com sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.